Hoje é dia de falar do ovo. Ovo todo dia pode? E o colesterol? E a gema? Ai, mas eu sinto gases todas as vezes que eu como ovo. Ovo todo dia me enjoa, não consigo comer. Engraçado que pro pão, pra torradinha, ninguém fala, né? Ai, Nutra, eu não consigo comer pão todo dia, eu não consigo comer torrada todo dia. Então quer dizer, né? Depende aí do alimento, mas o ovo ele realmente é o que eu mais escuto sobre ele, né? Essa dificuldade do consumo diário, os mitos por trás dele, se faz mal, se não faz, se pode, se não pode. Então, hoje nesse vídeo eu vou te convidar a perder o medo do ovo, inclusive da gema. E também trazer todos os benefícios que o ovo ele tem para a nossa saúde e também para te ajudar no emagrecimento. Eu sou a Carol, a sua Nutri. O ovo, ele é um queridinho, sim. E por mais que você que esteja me ouvindo não goste dele, você tem que admitir que ele é um ótimo alimento para o nosso organismo. Ele é praticamente imprescindível nas dietas dos meus pacientes. E eu fico extremamente triste, chateada, angustiada quando o paciente não gosta de ovo. Porque olha, é uma pena, porque ele vai perder muito e não consumir esse alimento tão rico, tão nutritivo. Então, primeira coisa sobre ele, sobre o ovo, é o quanto ele é ótima, quanto é uma ótima fonte de proteína animal. Ele contém todos os aminoácidos essenciais que o nosso organismo precisa para trabalhar de forma eficaz, para atuar em várias questões que eu vou falar posteriormente. Mas essa proteína, ela não está só presente na clara, como muita gente acredita. A proteína também está presente na gema. Claro, com diferença entre os macronutrientes, mas de fato o ovo completo, ele vai ter todos os aminoácidos. Só a clara ou só a gema, aí você vai ter uma diferença desse nutriente. Então é importante sim consumir o ovo inteiro, exceto para as pessoas que têm intolerância, alergia à gema ou alergia, intolerância à clara do ovo. Para esses públicos, ok, mas para quem não tem, é importante sim comer o ovo inteiro. Então, eu acho importante te explicar que na clara, o que predominantemente, né, ali é a albumina, que é uma proteína. Na gema, o que predomina é gordura e uma concentração muito maior de micronutrientes. Então, de fato, é a gema que é ali a mais maravilhosa, tá bom? Então, o que que a gema tem? Colina, que eu fiz uma colinha aqui para não esquecer. Colina. A colina, ela atua melhorando a nossa memória. Ela vai ter uma ação no nosso sistema nervoso central excelente. Vitamina A e antioxidantes. Lembrando que a vitamina A, ela atua de forma muito eficaz na qualidade ocular, né, na questão de catarata, lubrificação dos olhos. E os antioxidantes, como a zeaxantina e a luteína, também atuam muito nessa parte ocular dos olhos. Então, o ovo, para quem tem catarata ou para quem sente bastante sequidão nessa região dos olhos, pode melhorar, tá? A biotina previne a queda de cabelo. Claro que só biotina não vai fazer todo esse trabalho de cabelo como as pessoas acham, mas ela realmente pode contribuir e o ovo é rico em biotina. Vitamina D, mais claro, a gema, né, que eu tô falando. A vitamina D, a gente já sabe o quanto a vitamina D é importante para várias questões do nosso organismo. E eu só citei aqui algumas, por exemplo, o sistema imune, a melhora da nossa massa óssea, do nosso metabolismo. Então, a gema, ela é a parte do ovo que vai ter uma concentração muito maior de micronutrientes com ação antioxidante.
Quando a gente pensa no emagrecimento, o ovo ele vai ter uma boa atuação na melhora, no fortalecimento do nosso organismo, para manter ele mais acelerado. E como ele é uma ótima fonte de proteína, e como eu já falei em vários outros vídeos, do quanto a proteína é importante para a manutenção da minha massa magra, da melhora da massa magra, e consequentemente, se eu tenho uma massa magra boa, e eu mantenho ela, eu garanto o emagrecimento mais efetivo e definitivo. Então, por isso que quando o paciente está no processo de emagrecimento e ele não gosta de ovos, não vou dizer que temos um problema, mas temos uma dificuldade, porque de fato ele pode contribuir bastante, porque ele dá muita saciedade. Tudo que a gente quer no processo de emagrecimento é nos manter, né, saciado e sentir menos fome. Ovo não aumenta colesterol. Repete comigo. Ovo não aumenta colesterol. Deu para entender? Quer que eu repita? Ovo não aumenta colesterol. De fato, na gema concentra-se muito colesterol. É um fato, é verdade, tudo bem. Mas isso não quer dizer que ele vai aumentar o teu colesterol. São coisas diferentes e que por muito tempo o ovo ficou ali condenado, que não podia comer porque aumentava o colesterol. E hoje sabemos que não tem relação alguma com o aumento do colesterol sanguíneo. E aí eu vou te contar o que realmente vai aumentar o teu colesterol. O que vai aumentar o teu colesterol são carboidratos refinados, ultraprocessados, açúcar, embutidos, gordura de péssima qualidade, tá? Uma questão com relação né, do que aumenta ou não o colesterol, é importante você saber que a gente tem uma produção endógena, uma produção interna que o nosso próprio organismo produz de colesterol. Então, quando você tem um colesterol alto, pode ser devido aos carboidratos em excesso que você come, dos açúcares em excesso, bebida alcoólica, da má alimentação, da qualidade das proteínas, por exemplo, se você tem um consumo alto de embutidos, de péssimas gorduras, tá? Então, o colesterol não é um vilão, porque veja, o nosso corpo mesmo produz colesterol. Como que ele vai produzir uma coisa que faz mal para ele? Não faz sentido. Então, o colesterol que é produzido de forma endógena, ele é extremamente importante, ele atua em várias questões, assim, que garantem o bom funcionamento do nosso organismo. E, repito, você pode ter naturalmente o colesterol alto, e aí pode ter alguns motivos por trás. Mas a alimentação saudável, com o consumo de ovo regular todos os dias, não tem relação direta com o aumento do colesterol, e sim de carboidratos ruins, ultraprocessados, refinados, álcool, embutidos e gorduras de péssima qualidade. E eu falei que o colesterol ele é produzido na maior parte, né, pelo próprio corpo. E se o corpo produz, não é uma coisa ruim. Então ele vai atuar na síntese de hormônios. É muito comum pacientes começam a ter baixo consumo de gordura, consequentemente também diminui a sua produção de colesterol, comprometer a produção hormonal. Então, testosterona, cortisol, precisa de colesterol. Até rimou. Então, você precisa de ter bons níveis de colesterol pro teu corpo. Então, ele, de forma isolada, quando ele tá alto, pode não significar nenhum tipo de problema, tá? Também algumas vitaminas, elas são melhores absorvidas quando está na presença de colesterol. Por exemplo, vitamina A, vitamina D, gorduras lipossolúveis, vitamina E também vai ter uma boa absorção quando tiver ali o consumo de alimentos provavelmente gordurosos e do próprio colesterol. Então, pacientes deficientes de vitamina D, eu sempre peço para comer com os ovos, por exemplo, porque eu vou ter uma boa absorção dessa vitamina
para o organismo. Se você se identificou com a questão de ter o colesterol alto, existem duas possibilidades para isso. Primeiro, é ter uma alimentação baseada nesses alimentos que eu falei, que realmente, de forma direta, aumentam a produção de colesterol, ou de forma genética. Independente do caso, se for por uma alimentação, por um estilo de vida sedentário e por genética, você precisa procurar ajuda de um médico e de uma nutricionista, de um nutricionista, para que ambos ali consigam deixar, melhorar as condições do seu corpo. O colesterol de forma isolada, aumentado, ele não é um problema, e eu vou repetir isso quantas vezes for necessário, tá? Uma coisa que é importante é que o número do colesterol total ali alto, sozinho, tá tudo bem. O que você tem que se preocupar é que quando o teu triglicérides está alto, a tua insulina está alta, a tua hemoglobina glicada está alta. Esses três em valores aumentados, aí sim você tem que se preocupar. O que faz você perder saúde é o erro alimentar que eleva esses outros parâmetros, triglicérides, insulina e hemoglobina glicada. Colesterol alto, ele só vai ser um problema nesse cenário aí, entendeu? Com consumo alto de carboidrato, de açúcares, de embutidos e de gordura ruim. Colesterol alto. Eu tenho vários pacientes com colesterol alto, que tem um estilo de vida maravilhosamente saudável, e que só é o colesterol alto. Os outros parâmetros de risco cardiovascular deles são baixíssimos. Baixíssimos. Que existem outros exames para você casar, tá? Com esse colesterol alto. Todos lá embaixo, sabe? É a coisa mais linda. Então, quer dizer, ali só o colesterol, vou repetir, não é para se preocupar. Deixa ele lá e mantenha-se, uma boa alimentação e estilo de vida saudável, prática de atividade física, que tá tudo certo. E você não precisa ter esse pavor desse tipo de gordura, que também eu vou refrisar, ela é importante para o nosso organismo. Tá, já entendi, colesterol, tá tudo certo, nutri. Tá. E a questão do comer todo dia? Então, isso também depende, porque vai depender da sua rotina, da sua demanda energética, da tua necessidade, do teu objetivo. Não tem como falar assim, pode comer X ovos por dia. Mas assim, 2 ovos não vai te fazer mal. 2 ovos tá bem ok pra mim, assim, eu acho que é uma recomendação que vai pegar praticamente todo mundo. Mas é importante, você saber, assim, do seu quadro de saúde, se você tem intolerância ou não, para saber quantos ovos você vai consumir ao dia, tá? Uma coisa que eu já trouxe em algum outro vídeo é sobre a questão dos gases, né? Então, a forma de fazer vai interferir na produção de gases, que de fato houve, por ter bastante enxofre, ele vai ter esse sintoma. Então, variar a forma de preparo, mexer o ovo ou fazer a omelete já garante uma digestão melhor, já garante uma diminuição, já quebra essas pontes de enxofre, fazendo com que você, na hora que comer o ovo, não sinta tantos gases, tá? Uma coisa importante aqui, que eu falei da forma de preparo, mas a gente também precisa avaliar se esse paciente, se essa pessoa não é intolerante ao ovo, a clara, a gema, e aí a partir do momento que aquele intestino que não está preparado para digerir, para absorver esse ovo, vai começar a fermentar. As bactérias vão fermentar ali na presença de partículas do ovo mal digeridas, e aí vão fermentar, e aí vão causar todos um desequilíbrio na microbiota. Então tá, mudou forma de preparo, não resolveu? Avalia, investiga se você não está começando a ter uma intolerância, uma alergia ao ovo, seja da clara ou seja da gema, tá? Então, se você sente desconforto com os ovos, avalie alguns pontos. O primeiro, então, eu já falei, que é variar a forma de preparo, fazer mexido ao omelete, só o fato de bater já vai, normalmente já melhora muito esse sintoma de flatulência, que são os gases.
Microbiota intestinal também eu já falei, e quando esse ovo tá mal digerido, por exemplo, uma mastigação ineficaz, quando você não mastiga direito, a partícula dos ovos, né, chega ali no intestino, fermenta muito mais, vai causar um desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins, que é a desbiose. Então, melhora a sua mastigação, consuma fruta digestiva junto, que é o próximo passo, né? Então, se você tá com uma digestão ruim desse ovo, tá mastigando bem, mas ainda tá com sintoma, tenta incluir junto frutas com enzimas. O mamão tem a papaina, o kiwi, o abacaxi tem a bromelaina, que eles podem ajudar a te deixar com uma sensação melhor após consumir os ovos, tá? Cuidado também com o que você tá combinando no preparo do ovo. Então, alho e cebola, eles tendem a fermentar também. Então, você vai fazer um omelete, coloca um alho, uma cebola, às vezes não é o ovo, é o alho e a cebola. Então, se atente ao que você tá colocando junto, tá? Também já falei sobre a mastigação, então reforço da importância de mastigar muito bem para que a digestão comece na boca, né? Então, tudo que você mastiga muito bem chega no estômago em partículas menores, no intestino menores ainda, e o teu corpo tem um poder de absorção muito melhor, tá bom? Então, forma de preparo, trabalhar a mastigação, associar, se possível, frutas com a predominância digestiva, mamão, kiwi, abacaxi. E cuidado com o que você está colocando junto com esse ovo. Atenção ao alho e à cebola, porque de fato eles podem aumentar os gases. Depois de todas essas informações que eu trouxe sobre o ovo, eu espero que agora você possa comer sem medo. Se antes de me assistir você tinha receio do ovo, então agora eu quero que você tenha paz no seu coração. Consuma os ovos de uma forma tranquila, sem medo, porque ele vai te fazer muito bem. Pode incluir os ovos em qualquer refeição do seu dia. Ele vai ser café da manhã, lanche da tarde, almoço, jantar. Não tem. Tá com fome? Come um ovo. Eu sempre brinco que o ovo é uma barrinha de proteína natural. Ao invés de ficar gastando com barrinha de proteína, come ovo, tá? Porque o ovo ele se encaixa em qualquer refeição, ele é prático de carregar, é fácil de fazer, ainda é uma proteína barata frente às outras. Então acho que encaixa muito bem para a maioria das pessoas. É só você não achar que ele é específico para um determinado horário, para um determinado momento. Tira essa crença e só pensa que é saudável, vou comer, não importa em qual momento. Eu espero que você tenha gostado. Se você teve alguma dúvida, se alguma questão que eu trouxe não ficou clara para você, deixa aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo para que as pessoas comecem a entender o quanto o ovo só faz bem para o nosso corpo, para que as pessoas comecem a acreditar de fato que ele não vai ter uma incidência no aumento do colesterol. Salva para você sempre ali consultar, coloca nos seus favoritos para sempre dar uma olhadinha para rever o conteúdo. E é isso, eu vejo você no próximo assunto. Um beijo e até mais!